elevar a voz. E essa canção fala sobre Abraão. E estranho, mas toda vez que eu falo nessa música, o coração arde e eu começo a chorar. Não sei porquê, é uma coisa... E eu não vou falar sobre Abraão. Não vou falar sobre Abraão hoje. Mas eu queria declarar que a verdade é que Apocalipse 2, 29. Em Apocalipse tem 5 versículos que fala: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E você precisa ouvir. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Você pode escutar e não ouvir. A diferença de ouvir é que você guarda, você entende. E há uma palavra maravilhosa. A Bíblia é a verdade. Eu tenho essa Bíblia. Eu nunca comprei uma Bíblia. Eu tenho 38 anos. E eu tenho 2 Bíblias. E todas 2 foi o pastor, o meu pai, que me deu. E eu tenho essa Bíblia. Recebi com 15 anos. Eu tinha 15 anos. Em especial, eu tenho uma outra Bíblia vermelha. Minha mãe, que não é a pastora, mas é uma mulher abençoada. O nome dela era Maria de Lourdes, ela faleceu. Ela tinha um hábito de pegar a minha Bíblia, ela lia, e quando Deus falava com ela, ela marcava. Minha Bíblia toda marcada. E ela fazia questão, não, Deus falou comigo, Deus vai falar com ele. É para ele também. E ela marcava. Eu namorei muito antes de casar. Eu gostava porque eu tinha um reflexo do púlpito, da igreja. E minha mãe chegava para mim e falava assim: pegava a Bíblia, não desperte e nem acorde o amor até que o queira. Não fique despertando sensualidade nem amor nas meninas se você não quer. Você quer casar? O namoro é isso. Ela falava a verdade para mim. E ela usava a Bíblia. Isso é maravilhoso porque eu cresci na igreja. Irmãos, literalmente eu cresci na igreja. Eu andei na igreja, eu brinquei na igreja. Como Natan, meu pai me ensinou o caminho da verdade. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca usei drogas, nunca saí da igreja. Minha vida toda foi dentro da igreja. Eu disse na última vez que eu tinha uma experiência em dormir na igreja, porque era algo maravilhoso. Eu cresci dentro da igreja, então era natural dormir dentro da igreja. E dentro da igreja eu tive 2 coisas maravilhosas, uma triste e outra alegre. Triste porque no dia que minha mãe morreu, eu estava dentro da igreja, dormindo. E meu pai ligou para mim, isso foi em feira, em 2001, que eu estava na igreja. E perdi minha mãe dentro da igreja. Eu não estava do lado dela. Eu não socorri ela. Foi meu pai que levou ela para o hospital. Eu não tive de prazer de ver ela naquele momento. Mas eu estava na igreja. Porque a igreja, irmão, querendo ou não, é aqui, é desse local aqui, é dos ungidos do Senhor, é do anjo do Senhor que a bênção flui. Põe isso na sua mente, no seu coração. As palavras são verdadeiras, mas se você ouvir e guardar, se você não ouvir, fazer semelhante à areia, onde constrói a sua casa na areia,
não tem fundamento, não tem solidez, não há algo que verdade, não há algo que sustenta. E quando você ouve a palavra de Deus, gera no teu coração automaticamente fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Abraão, sai de tua tenda, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais para uma terra que eu te mostrarei, longe de teu pai. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei a tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei a tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um grande nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, para que saia um milagre, para que saia a tua providência, para que saia a tua cura e trago a existência tudo aquilo que não existe. Para que saia eu faço tudo. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, para que saia um milagre, para que saia eu dou providência, para que saia eu dou a cura e trago a existência. Aleluia. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei a tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um grande nome e farei de ti uma grande nação. É isso que o Senhor quer de nós, fazer de nós uma grande nação, engrandecer o teu nome. Os planos do Senhor é bem mais alto, os projetos do Senhor é bem mais melhores do que o nosso. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 23. Lucas 23. Amém? Lucas 23. Lucas 23. Em seguida, toda a assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos.
E começaram a acusá-los, dizendo: encontramos este homem perdendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa algum nesse homem. João 18, 38. João 18, 38. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, tornou a ir com os judeus. Que é a verdade? Se você observar, Jesus é levado perante a Pilatos em Mateus, em Marcos e João. Os quatro evangelhos narra esse diálogo, narra Jesus perante. Isso é antes da crucificação. Mas algo interessante é que em João é o único capítulo, ou é o único livro, que Pilatos faz a seguinte pergunta: que é a verdade? Ou melhor, o que é a verdade? Pode ser estranho, mas Pilatos falar sobre verdade para Jesus, será que ele não ouviu naquele período todo dos 3 anos e meio que Jesus estava ali, Pilatos ter ouvido sobre Jesus, ter ouvido falar sobre a verdade? E ele pergunta: o que é a verdade? E é sobre a verdade que eu quero falar nessa manhã. O que é a verdade? Uma definição sobre a verdade é que verdade é propriedade de estar conforme, de acordo com os fatos, ou a realidade, evento real. No grego, verdade quer dizer, a palavra verdade é aletheia, significa não oculto, não escondido, não dissimulado. É a manifestação daquilo que é. Existe tal como é. Em latim, verdade é veritas, verdadeiro. Em hebraico, verdade é numa, nuna, eu não falo hebraico, viu? Muna, significa confiança. Verdade. O que é a verdade? Primeiro, é fato. A verdade é um fato que quero que você entenda, que eu não vou falar sobre verdade aqui filosoficamente. Não vou falar sobre as crenças da verdade. Não vou falar sobre verdade relativa, verdade absoluta. Não vou me a esse ponto. Eu vou falar a verdade nua e crua. A verdade é: Deus é a verdade e nele não há injustiça.
Deuteronômio 32:4 fala sobre isso. As suas palavras são verdade. Samuel 2:7-28. Isso me leva a querer que verdade, o que é a verdade? É o conhecimento. Conhecereis a verdade. Você só pode conhecer aquilo que é verdade quando você conhece a verdade. A verdade não é oculta, não é escondida, ela é revelada. E o ponto principal, que é fato, Deus é a verdade. As suas palavras são verdadeiras. Então, primeiro, quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual o meu propósito? Qual o meu destino? Conhecereis a verdade. E a verdade é, o que é a verdade? A verdade é que não sou obra do acaso. Tenho um Criador. A verdade, há teorias do cristianismo ou do criacionismo, da evolução, mas a verdade é que eu não sou obra do acaso. A verdade é que sou imagem e semelhança de Deus. A verdade é que eu tenho um Criador. A verdade é que sou criado para ser eterno. Então a eternidade, você é a imagem e semelhança do seu Criador. E isso nos faz pensar que hoje vivemos dias, ouvimos coisas que precisamos fazer, como até mesmo no nosso meio evangélico, na igreja, examinar a Escritura, ver se há verdade naquelas palavras, de quem está falando, de quem está pregando. A verdade é que, irmão, que eu e você somos pecador. Isso é fato. Somos escravos dos nossos desejos. Temos uma natureza pecaminosa. Temos vontade e desejo as nossas consciências. A verdade é que o pecado faz separação. E o Deus desse século tem cegado o entendimento para que a luz do Evangelho não resplandeça. O diabo, ele conhece a verdade. Ele não é firmado na verdade, mas ele conhece a verdade. Ele veio roubar, matar, destruir a nossa fé. Isso é verdade, nua e crua. A verdade é que ele é o pai da mentira. Ele quer nos enganar, ele quer nos roubar, ele quer nos separar. E ele sabe que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, é a transgressão. O que é a verdade? Satanás está condenado. O inferno e o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos, o anticristo, o falso profeta e a besta.
isso é verdade. Ele não quer ir só. Ele quer levar você. Ele quer me levar. Ele quer nos levar. Porque é verdade. O fim está próximo. E esse ano, o Fique em Casa, além que trouxe essas peculiaridades que o pastor falou, essa motivação de se achegar mais a Deus, que é verdade, mas observe a sutileza do diabo. O Fique em Casa. O vírus é real, real. Mata, mata, é verdade. O coronavírus veio e o Fique em Casa nos fez perceber que o anticristo, ele é tão sutil, o diabo é tão sutil, que ele coloca o medo, o pânico, o caos, o medo de morrer. Não sabe, e a mídia, a imprensa propagou isso de uma forma tão, os jornais, que estava morrendo gente com vírus, e está morrendo, mas em uma proporção tão grandiosa, que nos faz pensar, se um vírus tem um controle de fazer você usar uma máscara, se um vírus tem um controle de você ficar em casa, muitas pessoas perderam o seu trabalho, muitas empresas fecharam. Eu quero dizer que o domínio do diabo, a esperteza dele, o Deus desse século tem cegado o entendimento ao ponto que a verdade não é totalmente dita. Você não vê claramente dizendo que, olha, você pode trabalhar. Não. Você tem de usar máscara. Não fala que você vai pegar o vírus porque você está com a imunidade baixa. Não fala que você se alimentar com frutas, verduras, tomar um sol, que é vitamina D, que vai te aumentar a sua imunidade. A verdade é que a propaganda, a TV em si, isso mostrou que se é um artifício para controlar, que o Fique em Casa nada mais é de eu vou controlar esse pessoal, eu vou controlar o mundo para ele entender que que eles vão fazer a minha vontade. Isso para um passo hoje a gente tem o Pix, que é a transferência, mas isso para o chip, para o império da besta, para uma moeda única, para um só Deus, isso foi um teste que você perceber. A verdade é que isso mostra que o diabo, ele é tão inteligente, que usa os seus servos, os seus falsos, seus agentes. Ele cria a doença para vender a cura. Isso através do vírus, do corona. Mas imagine que, da mesma forma que criou medo, pânico, terror, o caos, até hoje eu não posso ir para a escola, eu não posso estudar, eu não posso, agora que está amenizando, mas olha como é engraçado, não podia estar cultuando o Senhor como hoje eu estou, graças a Deus liberaram, mas não teve o Fique em Casa para você não voltar, que tinha aglomeração. Engraçado, né? Não teve isso. O inferno é real, querido.
E o fim está próximo, porque é o momento de se aproximar mais de Deus, observar mais as suas escrituras, a sua palavra, porque Ele não quer ir só. O diabo quer levar. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amém? A verdade é que Jesus é o caminho. Ele é o único que pode nos dar a vida. É o único Salvador. A verdade é que não há outro nome. A cruz é a ponte. E devemos, pela fé. A verdade é que se você crer e confessar, pela fé, pela graça, pelo favor, a verdade é, assim como o céu, assim como o inferno é real, está preparado para os seus anjos, e todos aqueles que não confessar a Cristo, não reconhecer como Senhor, o céu também é real. O céu é real porque é a nossa pátria celestial. Jesus disse que eu vou para um lugar, vou preparar. Isso é verdade. A verdade é que o seu reino é eterno. Não podemos viver pensando que aqui a terra é o seu lar, é a sua pátria. Pense e viva como um passageiro. É algo passageiro. A nossa morada é eterna. A verdade é que há recompensa para os fiéis. Amém. E Deus, aqui, você pode ter 100 vezes, mas por fim a vida eterna. A verdade é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Quem morará no teu santo monte? Salmo 15, abra aí, por gentileza. Quem morarás no teu tabernáculo? Jesus vai voltar. E há uma versão, Salmo 15, quem morarás no teu tabernáculo? Aquele que anda com sinceridade e pratica e fala a verdade. Salmo 15, na versão da linguagem de hoje. Pode ler aí, pastor.
Aleluia. Quem habitará no teu tabernáculo? Por isso, meus queridos, João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não negocie sua fé. Fale a verdade. Ande na verdade. Viva a verdade. Dê testemunho da verdade. Se você ler João 8,37, olha o que Jesus disse. João 18, irmãos, desculpe, 18:37. João 18:37. Perguntou Pilatos: então, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Você é da verdade, irmão? Você dá testemunho da verdade? O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Fale a verdade. Ande na verdade. Viva a verdade. Seja testemunho da verdade. Não existe a mentira mais doce que ainda é mentira. A verdade derruba a mentira. Você percebe quando alguém mente para você, não percebe? Não está falando a verdade. Como as pessoas vão ver Cristo em nós se não formos verdadeiros? Se eu não falo a verdade, se eu não ando na verdade. A verdade é sem a palavra. É engraçado que os discípulos estavam com Jesus, e Jesus deu uma palavra dura para os discípulos, e muitos foram embora, não aguentaram ouvir a verdade, e ficaram os 12, e Jesus disse para eles, até para aqueles que Jesus escolheu, a ponta do dedo: ó, eu quero você e você para mim, andar comigo lado a lado. Jesus perguntaram para eles: e vós, não queres ir? Para onde iremos Para onde iremos nós? Senhor respondeu: só tu tens palavras de vida. Aleluia. Para onde iremos? A verdade é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a verdade. Obrigado, Senhor.
eu vim falar só um pouco da verdade. Há muitas verdades aqui. Eu acredito que você já leu que diz assim: em verdade vos digo. Verdadeiramente. A verdade eu sou a verdade, disse Jesus. Eu sou o caminho. E é nesse caminho que eu e você devemos andar, o caminho da verdade. Dar testemunho da verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Dar testemunho da verdade. Andar e falar a verdade. E a verdade é que nós temos um Deus que sempre dá a nós aquilo que podemos suportar, aquilo que podemos vencer, porque Ele conhece. E os verdadeiros adoradores, só os verdadeiros, queridos, é os verdadeiros que vão para o céu. É a verdade que liberta. É a verdade. Não, eu relutei muito tempo a falar, porque achava que eu não podia falar. Achava que alguns dias eu estava lendo a Bíblia e eu me deparei com esse texto da verdade. O que é a verdade? E aquilo falou profundamente ao meu coração. A verdade. Como eu disse, eu nasci num lar evangélico. A minha vida foi pautada na verdade. Não quer dizer que eu fui perfeito ou sou perfeito. Somos falhos. Mas o Senhor conhece e sabe os planos que Ele tem para nós. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, pelo pai, pela pastora, que é o meu pai, mas é o meu pastor. E eu vi muitas verdades que poderia desistir, sair duras, palavras duras muitas vezes durante a minha vida. Mas eu aprendi que você tem de ter costa larga, você não pode ser melindroso. Na primeira dificuldade, naquela primeira palavra dura que alguém te fala a verdade. Um irmão fala a verdade para você e você se chateia ou se magoa. Vamos exercitar a verdade em todo o nosso procedimento. Vamos ser testemunho da verdade. Engraçado que Jesus, quando veio aqui, e Ele vai voltar, porque algo particular e peculiar na tentação. Não sei se você já percebeu aqueles versículos quando Jesus é tentado. Como Ele é a verdade, o diabo conhece a verdade, como eu disse, mas ele disse para Jesus bem assim, ele foi ousado, foi audácio. Está escrito: lança os pães e transforma as pedras em pão. E o que mais impressionante que Jesus respondeu: também está escrito, nem só de pão vive o homem. Isso me dá uma lição para mim e para você, que precisamos conhecer o que está escrito, mas também o que está escrito. Vai vir pessoas, vai vir donos da verdade,
que vai querer desfazer da palavra de Deus. E você precisa conhecer a verdade. Você precisa ler, examinar, amar a Bíblia, amar a verdade, amar a palavra da verdade. É aqui que teremos a recompensa, as promessas, mas só vai acontecer se eu guardar no meu coração, na minha mente, a verdade. Você entende isso? Você entende a verdade? Você entende por que Pilatos falou que é a verdade? Não é essa a verdade que estão pregando aí. Há muitas verdades, vamos entre aspas. O hinduísmo, ele prega uma verdade. Os muçulmanos pregam uma verdade que acham que são verdade. Há caminhos que parecem ser verdadeiros, parecem ser direito, mas só há um único caminho, a única verdade, que é Jesus, que é a sua palavra. E eu e você precisamos viver, andar, testemunhar a verdade. Eu queria agradecer, porque Deus é tão maravilhoso, por estar aqui, por fazer parte dessa igreja que eu amo apacentar. Apacentar nasceu há 13 anos atrás, e aqui prega a verdade. A palavra, o cajado aqui é feroz. Você sabe disso. Que o pastor, você pode ir para alguns pastos e vir com rabisco, não, petisco. Aqueles carrapichos, irmão. Obrigado. Obrigado, irmão Alberto. E aqui não. Você vai ser tratado. Você vai ser cuidado. Você vai ser apacentado. Aqui é uma igreja que busca a verdade. E quer que os seus membros sejam verdadeiros, sejam sinceros. Falem a verdade. Porque há uma grande responsabilidade do anjo da igreja de te apresentar a Deus naquele dia. E ele quer apresentar os verdadeiros adoradores. E eu quero convidar você a se levantar e orar juntos comigo. A pôr no teu coração, a guardar na tua alma o testemunho da verdade. Senhor, graças te damos, Senhor. Graças eu te dou, Pai. A verdade é que, Senhor, que sem ti não somos nada. A verdade é que, Senhor, que nascemos, crescemos e morreremos se o Senhor não voltar para nos levar, para arrebatar. Mas precisamos em todo o tempo da tua presença. Precisamos de ti, Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ensina-nos a falar, a viver, a andar na verdade. A tua palavra é a verdade, a dar testemunho da verdade. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque a cruz
nos faz lembrar que o sangue de Jesus não foi em vão, que riscou, que é verdade, Ele riscou a dívida que era contra nós, que é verdade que Ele é o nosso advogado, que é verdade que Ele morreu no nosso lugar, que é verdade que está preparado e que está pronto a nossa morada, que não é aqui, a nossa pátria é celestial, que há recompensa para os fiéis, e que naquele dia queremos ouvir: entra, filho amado, bom servo fiel. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, eu te agradeço, porque a verdade nos libertou. A verdade, e se o Filho vos libertar, como fomos libertos, como fomos lavados pelo teu sangue, nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres, Senhor. A verdade.